Vamos para a nossa aula de sistema imune e vacinas, certo? Eu gosto muito de colocar essa aula na nossa disciplina de microbiologia, porque faz total sentido a gente entender o sistema imune, né, o nosso sistema de defesa, para a gente conseguir entender o que acontece em defesa dos micro-organismos que atacam o nosso corpo, certo? Então vamos lá. O que é o sistema imune, né? Basicamente é o nosso sistema de defesa. Ele é constituído por um conjunto de células, né, que são responsáveis por defender o nosso corpo. Só defender de micro-organismos, de outros seres que causam doenças? Não, não só desse motivo, tá? A gente também tem o sistema imune contra alérgenos, né? Contra partículas que não são vivas que nos causam alergia. Nosso sistema imune também se defende, também realiza a defesa desse tipo de substância. É o nosso escudo protetor, a barreira do nosso corpo, né? E quando a gente fala de um processo de defesa, a gente está falando de uma resposta imune, resposta imunológica, certo? E a gente tem também um mecanismo de defesa relacionado à produção de anticorpos específicos. E é aqui que a gente vai entrar com a parte de vacinas. Bom, então, essa imagem pode assustar um pouquinho, mas é um fluxograma de como que o nosso sistema imune está dividido no nosso organismo. A gente tem células, né? As células de defesa, leucócito, linfócito e macrófago. Dentro dos leucócitos, a gente tem os neutrófilos, eosinófilo, basófilo, fagócito, monócito. Nos linfócitos, a gente tem o linfócito B, o linfócito T e o linfócito NK. E a gente tem alguns órgãos também de defesa, né? Os primários, medula óssea e o timo, e os secundários, linfonodo, baço, apêndice, tonsila. Isso lembra bastante da nossa aula de sistema endócrino, né? Que eu falei pra vocês, gente, esses órgãos do sistema endócrino, eles são responsáveis por produção de células de defesa. Então, órgãos produzem as células de defesa ou são locais de maturação das células de defesa. A gente tem dois tipos de resposta imunológica, tá? A resposta imune inata e a resposta imune adaptativa. Inata é a nossa primeira linha de defesa, a gente já nasce com a resposta imune inata, a gente já adquire e faz parte da resposta inata, barreira física, barreira química e barreira biológica. Barreira física, a nossa pele é responsável pela resposta imune inata, tá? Resposta química, a gente tem a produção de alguns fluidos, né? Então, por exemplo, o nosso ácido estomacal, ele é um ácido que protege contra algumas bactérias, certo? E resposta biológica, algumas coisas que a gente produz no nosso organismo. Então, secreção, né? A gente tem também o nosso próprio suor, as nossas próprias lágrimas também. E adaptativa é uma resposta imune que a gente adquire ao longo da vida. Ao passo que a gente vai encontrando esses patógenos, a gente vai desenvolvendo resposta imune contra eles, para na próxima vez que a gente encontrar, a gente já saber combater esses patógenos. É uma evolução, a gente evolui ao passo que a gente adquire uma nova resposta. E quem que vai fazer parte da resposta imune adaptativa? Os anticorpos. Os anticorpos são a nossa memória imunológica. E a resposta imune adaptativa é dividida em passivo humoral e ativa tecidual. Então aqui a gente tem o exemplo de uma resposta inata, né? Então algumas células que participam, então a barreira epitelial, alguns fagócitos, células dendríticas, já nascemos com essa resposta. E a adaptativa, então, ao passo que esse linfócito B encontrou um patógeno, ele vai produzir os anticorpos. E esses anticorpos vão servir para uma resposta futura. A gente tem a resposta imune inata, então, igual eu falei para vocês, barreira física e mecânica, a pele, o trato respiratório, membrana, mucosa. Barreira fisiológica, algumas substâncias, lisozimas, interferon. Barreira celular, né, os linfócitos. E a barreira inflamatória. É uma reação, né, a infecções ou danos tecidulares. A resposta imune inata, então, inclui a inflamação. E a inflamação, a gente vai ver mais pra frente alguns sinais de inflamação. Ela pode ser serosa, fibrinosa, purulenta ou hemorrágica. Serosa, líquido aquoso,
fibrinosa, quantidade de fibrinogênio, purulenta, uma coloração amarelada, tá? E hemorrágica, grande quantidade de hemácias. Não se preocupem com essa parte de agora, a gente vai precisar mais disso lá em patologia, certo? Por agora, eu só preciso que vocês saibam o que é uma inflamação, né? A inflamação é uma resposta que o nosso corpo adquire contra alguns seres, né? Alguns patógenos e contra algum dano que aconteceu no nosso organismo. E a resposta imune adaptativa, reparação tecidual, regeneração celular e a cicatrização também. Bom, então aqui a gente tem um exemplo do que acontece com o nosso sistema imunológico. Então aqui uma farpa, né, entrou na nossa pele, aí automaticamente já começam a se desenvolver ali ao redor as bactérias, elas moram na nossa pele, elas acabam entrando junto com essa farpa, né? Aí elas começam a adentrar as camadas mais internas da nossa pele e aí automaticamente algumas células, né, liberam algumas substâncias para tentar combater essas bactérias e não fazerem com que elas entrem na nossa corrente sanguínea. O problema maior é as bactérias entrarem na corrente sanguínea, certo? Para evitar isso, essas células, né, os neutrófilos, monócitos, as células de defesa, elas começam a combater essa bactéria. Ao passo que a bactéria vai sendo morta, né, por essas células, a gente fica livre delas não caírem na nossa corrente sanguínea. E aí eu falei para vocês a inflamação, alguns sinais de inflamação: calor, rubor, inchaço, dor, perda de função, certo? Então, sinais da inflamação. Aqui eu coloquei para vocês mais um slide mostrando as células em específico, o que cada uma faz, o que cada uma combate, certo? E a resposta imune adaptativa, imunidade passivo-humoral e a imunidade ativa tecidual. A imunidade passivo-humoral, a transferência dos anticorpos maternos para o feto, então isso aqui ocorre lá na barriga da nossa mãe. E a imunidade ativa tecidual é o que é desenvolvido pela vacinação, que é o que a gente vai ver agora, certo? Então vamos ver o que acontece com as vacinas, o que acontece com o nosso organismo quando a gente recebe uma vacina. As vacinas são produtos biológicos que nos protegem contra determinadas doenças. Elas podem ser constituídas de patógenos, né, previamente atenuados ou mortos, tá? Ou até mesmo de fragmentos desses patógenos. A gente nunca vai receber uma vacina, gente, de um patógeno vivo, né? De um patógeno inteiro. Então, ou são partes desse micro-organismo, tá? Ou é esse micro-organismo morto, né? Aí o nosso corpo vai conseguir reconhecer essas partes ou até mesmo o micro-organismo. A função da vacina é induzir uma resposta imunológica, essa resposta imunológica é a produção de anticorpos. Quando a gente entrar em contato com essa doença novamente, a gente já vai ter esses anticorpos prontos para combater essa doença mais rapidamente. Então aqui o processo de produção dessa vacina, né? Então primeiramente esses micro-organismos enfraquecidos, no momento que a vacina é aplicada, o nosso corpo reconhece, produz os anticorpos e num segundo momento, quando a gente entra em contato novamente, nosso corpo já sabe como combatê-lo. As vacinas são produtos biológicos, são constituídos por agentes patógenos e estimula a resposta imunológica. A gente tem 3 tipos principais de vacinas: as vacinas com os vírus inativados, as vacinas com os vírus inativados e pelo menos um vírus enfraquecido, e 2 ou mais vacinas com o vírus enfraquecido. E aí a gente tem o tempo para as doses. Então a gente tomou uma dose hoje, quando que eu tenho que tomar a próxima? Preciso tomar outra dose? A gente sabe que quando a gente vai tomar vacina, às vezes eles falam, volta daqui a um mês para tomar a vacina novamente. Ou, agora você está protegido por 15 anos, vide a vacina do tétano, né? Então quando a gente fala de vacina com vírus inativado, a gente pode administrar no mesmo momento ou depois, com qualquer intervalo. Já com vírus inativado e um vírus enfraquecido, a gente precisa ter um intervalo entre as doses, e com o vírus enfraquecido,
a gente tem que esperar um tempo mínimo de 4 semanas para tomar a próxima dose. E aí, novamente, as vacinas, elas funcionam para gerar uma resposta, uma memória imunológica no nosso organismo, né? E fazendo com que a resposta da infecção real, se acometer a gente no futuro, ela seja ou mais rápida, né, e eficaz também. Bom, essa foi a nossa aula de hoje sobre sistema imune e vacinação. Qualquer coisa é só chamar. Obrigada, pessoal!